Boa noite. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Valmir e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da segunda parte do Paulo Estevão. Tem alguém aqui que não estava na semana passada? Nossa, bastante, metade. Bom, semana passada nós começamos uma história sobre Paulo Estevão. Vocês que não estavam aqui já leram o livro ou não? Já ouviram falar? Não? Já? Bom, aqueles que já ouviram falar, vou pedir licença porque eu vou falar de novo, né? Vou falar mais sobre Paulo. A gente está falando do livro Paulo Estevão e ele é muito extenso, então a nossa palestra é dividida em duas partes. Na semana passada nós falamos até a hora que Paulo encontra Jesus e fica cego. E agora nós vamos para a segunda parte, que é quando ele está realmente convertido. A palavra é essa mesmo, conversão para Jesus. A minha expectativa é que vocês realmente saiam daqui entusiasmados com o trabalho, entusiasmados com a vida. Uma coisa que eu sempre falo no começo das palestras é que nós temos o nosso rico português, a nossa língua, que deixa clara a diferença entre ser e estar, né? Algumas línguas não conseguem deixar isso muito claro, a nossa língua consegue. Por que eu falo isso? Porque nós estamos encarnados, nós não somos encarnados. Todos nós aqui somos espíritos eternos. Nada começou no dia que a gente nasceu, muito menos vai terminar no dia que a gente desencarnar. Portanto, aproveitar essa encarnação, trabalhando para o nosso adiantamento e sempre com Jesus no coração, com certeza é uma forte razão para você levantar todos os dias, enfrentar as dificuldades e voltar para o plano espiritual com a certeza de ter feito alguma parte daquilo que devia fazer. A história de Paulo é muito, muito bonita e muito interessante para nós, espíritas. Acho que para todo mundo. Porque ela é a história de um homem assim como nós. Paulo não era diferente da gente. Paulo era assim como a gente. E quando ele foi tocado, o seu coração foi tocado por Jesus, aí ele fez uma mudança na sua vida. Se a gente conseguir fazer um pouquinho do que ele fez, a gente vai voltar para o plano. Porque muita gente volta para o plano espiritual, só um adendo. Quando chega lá no plano espiritual, fala assim: nossa, eu voltei e não fiz quase nada do que eu tinha que fazer. Quando não fez nada, porque aquele que encarna aqui na Terra e se preocupa só das coisas da Terra, eu vou citar as coisas da Terra aqui, porque é uma coisa que todo mundo está muito bem acostumado. São as coisas materiais. Vive para os bens materiais, vive para a sociedade, para festas, para curtição, para aproveitar, para curtir. Aí quando desencarna, aí vai reclamar: mas eu desencarnei numa situação ruim. Você não curtiu? Não tinha lá o que você queria? Tinha, então não reclama. Então é muito importante a gente, quando está aqui na Terra, usar as coisas da Terra, mas não esquecer que nós não somos daqui. Nós só estamos de passagem. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Amanhã, daqui um ano, daqui 50 anos, não interessa. Mas todo mundo aqui, com certeza, vai voltar para o plano espiritual. E quando voltar, vai ver a sua conta lá, vai puxar a conta e falar: deixa eu ver o que eu fiz, né? Melhorei ou piorei a minha situação? Porque tem gente que consegue piorar a situação. Volta para o plano espiritual com mais conta para pagar do que quando entrou aqui. Bom, nós vamos começar aqui então com Paulo. Aqui não é Paulo ainda, é Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus e Jesus falou que agora Saulo se prontificou a trabalhar por Jesus, porque ele viu que Jesus existia de verdade. Está muito atordoado, foi levado até Damasco
que era a cidade para a qual ele estava indo. Justamente, ele estava indo para Damasco atrás de uma pessoa que tinha conversado com Abigail. Vocês lembram que eu falei semana passada? Da Abigail? Ele ficou furioso e foi atrás, principalmente dessa pessoa. Quando ele chega lá em Damasco, ele tem um amigo de longa data chamado Sadoc. E é a primeira pessoa que ele lembra. Ele está indo só com um dos centuriões que estava com ele. Ele está indo com essa pessoa até Damasco, e ele fala assim: me leva até a casa do Sadoc, que é meu amigo. E aí nós vamos começar a ver também o que são as amizades, algumas amizades na terra. Quando ele chega lá na casa do Sadoc, ele está cego, ele caiu do camelo lá, ele está todo machucado sim, está esfolado, sujo, transtornado, chorando muito. Ele pede pro rapaz que está com ele ir lá dentro da casa. Ele não entra de uma vez, ele fala: vai lá dentro, porque o Sadoc nunca me viu assim, vai lá, fala para ele que eu estou aqui e traz ele aqui fora. Quando a pessoa que está com ele entra, chama o Sadoc e fala para ele: Sadoc, é o seguinte, eu estou com o Saulo aqui, mas aconteceu isso. Ele caiu do camelo lá, né, na estrada, diz que viu umas coisas, agora ele fala que segue Jesus, o Messias e tal. E Sadoc, que era muito amigo dele, nem vai falar com ele. Ele fala: de jeito nenhum, porque estão recebendo pessoas na minha casa, pessoas ilustres do judaísmo, e não convém eu trazer ele aqui se ele está assim tão desequilibrado. Simplesmente manda o empregado dele voltar lá e falar para eles irem para uma pensão, que depois ele vai lá então visitar o amigo. E o Saulo vai, quando o empregado volta e fala isso, Saulo fala: pô, mas o Sadoc manda falar que ele não está. Aí eu falo: mas parece que eu ouvi ele. Mas aí ele começa a entender, ele fala: ele não queria me atender. Tudo bem, vamos lá para a pensão. E vai lá para essa pensão e fica lá esperando. Primeiro, Jesus falou que era para ele ir para lá e esperar que as coisas iam melhorar. Então ele estava cego, não tinha certeza do que ia acontecer, mas tinha certeza que Jesus estava com ele. O que acontece quando ele está sozinho no quarto, ele percebe que dali para frente as coisas vão ser muito diferentes, que seus amigos não vão mais tratar ele como tratavam antes, porque, não sei se vocês lembram, mas Saulo era uma autoridade, não era uma pessoa comum, ele era uma autoridade. Ele fica 3 dias lá nesse quarto da pensão. Bom, durante esses 3 dias ele medita. Está aí uma cena muito bonita. Ele fica meditando e lembrando da Abigail, do Estevão, de tudo que aconteceu com ele. E depois desses 3 dias que ele fica em oração, eis que acontece o seguinte. Ele pensa que Sadoc ia visitá-lo, Sadoc não aparece. De repente, ele ouve uma voz, e é um senhor que vem falar com ele, esse senhor que está aí do lado dele. Saulo não sabe exatamente o que ele veio fazer aí, mas ele fala o seguinte: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver. Ele não tinha falado com ninguém, além do empregado dele, sobre isso. Saulo ouve admirado e fica pensando: como que aquele homem sabia disso, né? E aí ele pergunta: qual é seu nome? Para surpresa dele, porque o Saulo só tem surpresa ultimamente. Ele fala o nome dele: meu nome é Ananias. Ananias era a pessoa que Saulo estava indo prender em Damasco, porque era ele que tinha ensinado o evangelho para Abigail.
Olha que coisa interessante. Ananias aproximou-se, impôs as mãos sobre Saulo e pediu: em nome de Jesus, peço que vejas de novo. Imediatamente, como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, as suas pálpebras caíam substâncias pesadas, como escamas, à proporção que a vista lhe voltava. Isso aí é um passe. Ele vem, põe a mão sobre a vista do Saulo, pede para Jesus. É claro que tinha o magnetismo todo envolvido, e Saulo volta a enxergar. Quando passou essa emoção toda, Saulo pergunta a Ananias sobre Abigail e ouviu a mesma afirmativa, que sem dúvida era uma pessoa especial. Então Abigail era uma pessoa diferente. Ele pergunta para Ananias o que ele achou de Abigail. Ele falou que ele teve muito contato com ela, mas que quando ele a viu, a conheceu, ele já sabia que ela estava para desencarnar. Ela estava vendo que era uma pessoa fraca, frágil, mas de uma luz fantástica. Saulo, considerando os limitados recursos transformadores do Evangelho, queria conhecer suas lições e perguntou a Ananias onde poderia obtê-lo. Conhecer suas lições significa conhecer os pergaminhos, onde estavam escritos os Evangelhos. O Ananias, ele tinha alguns com ele. Ele deixou com Saulo para que ele pudesse copiar. Veja bem, Saulo está tendo os primeiros contatos, né? Ele acabou de voltar à visão. A primeira coisa que ele fala: eu quero ler o Evangelho, eu quero conhecer tudo sobre Jesus. Ele não fala mais esse Jesus, ele já conhece Jesus, sobre Jesus. Ananias deixa os pergaminhos com Saulo e fala: fique estudando os pergaminhos, que ele vai copiar. Saulo era muito culto, né? Ele falava vários idiomas, escrevia em vários idiomas, e Ananias deixa os pergaminhos para que Saulo os copie. No dia seguinte, Saulo procura Sadoc em sua residência. Sadoc não vai até ele, agora ele já vê, ele já está bem, já está estabelecido. Vai até a casa de Sadoc e conversa com ele. Bom,